Na penumbra de um inverno de 1990, entre as ruas silenciosas de Royal Oak, Michigan, um médico de semblante austero empurrava um dispositivo artesanal até a porta de uma velha Kombi. No interior do aparelho, 3 bolsas pendiam alinhadas: salina, tiopental, cloreto de potássio. Jack Kevorkian, patologista aposentado, soprava sobre as mãos para aquecê-las, mas o arrepio que sentia não vinha apenas do frio. Era o pressentimento de que, dali em diante, já não haveria retorno. Meses depois, nas manchetes nacionais, ele ganharia o apelido de Doutor Morte, porque alegava ter descoberto o remédio para o sofrimento terminal. Um remédio que não curava o corpo, mas o silenciava para sempre. Kevorkian tornara-se notório ainda nos anos 1960, quando fotografou olhos de prisioneiros no corredor da morte momentos antes da execução. Via ali, no brilho que se extinguia, uma hipótese de estudo sobre a transição entre vida e morte. O fascínio macabro nunca o abandonou. Aposentado, lia prontuários de desconhecidos que lhe imploravam liberdade da dor. Ao conhecer Janet Adkins, portadora de doença de Alzheimer em fase inicial, ofereceu-lhe sua máquina da misericórdia. Bastava acionar um botão para que o coquetel letal fluísse pela veia. Em 4 de junho de 1990, num parque de Vans, Janet quis dormir. Quando acordou, diria depois Kevorkian a um repórter, não havia mais névoa, nem dor, nem angústia, apenas silêncio. Assim nascia a controvérsia que mudaria o léxico médico e jurídico dos Estados Unidos. Em poucos anos, pelo menos 130 pessoas terminalmente doentes, a cifra exata nunca foi estabelecida, aceitaram deitar-se sob a agulha providenciada por Kevorkian. Algumas faleceram à vista de familiares, outras em galpões abandonados, filmadas por câmeras de VHS que o médico carregava a tiracolo em busca de transparência pública. Em quase todos os atendimentos, ele exigia que o paciente, lastreado por atestado de doença irreversível, iniciasse o fluxo letal pressionando um interruptor com o mínimo movimento possível. Quando fraquejavam, Kevorkian assumia o comando, uma sutileza que atravessaria todos os seus julgamentos. Quem, afinal, empunhava a mão que dava cabo da vida? A promotoria do condado de Oakland, constrangida pela ausência de lei específica, tentou incriminá-lo diversas vezes. 4 júris populares absolveram o acusado. Em cada veredito, suas aparições na mídia tornavam-se mais performáticas. O ápice veio em 1998, quando Kevorkian injetou cloreto de potássio em Thomas Yuke, doente terminal de esclerose lateral amiotrófica, e entregou a gravação à CBS. O programa 60 Minutes exibiu, em horário nobre, o minuto exato em que o coração de Yuke cessava. A indignação foi proporcional à audiência. Trazer a morte ao salão de estar do telespectador obrigou o Estado a reagir. O promotor David Gorsica apresentou denúncia por homicídio em 2º grau e por utilização ilícita de substância controlada. Desta vez, sem júri popular. O júri de bancadas, 11 mulheres e um homem, ouviu o promotor dizer que Kevorkian se arrogara o direito divino de decretar quem vivia e quem morria. Em 26 de março de 1999, o veredito foi culpado. A sentença, de 10 a 25 anos. O réu entrava algemado, mas sorria, como quem acreditava que o tribunal da história o absolveria. Cumpriu 8 anos, saiu em 2007 sob condição de não mais auxiliar, conduzir ou promover suicídios. Morreu em 2011 de insuficiência renal, rodeado tão somente pela equipe hospitalar. Ironicamente, pediu cuidados paliativos, não a intervenção que popularizara. Sua partida encerrou a saga biográfica, mas não o dilema que ele personificara. O debate sobre eutanásia assistida, que ligava médicos à fronteira do homicídio, continuou ecoando em parlamentos, púlpitos, congressos de bioética e tribunais constitucionais. E, no subterrâneo de cada discussão, repercutia outra controvérsia não menos polarizante: a interrupção da vida antes do nascimento. Porque o cerne de ambos os debates,
eutanásia e aborto gravita em torno do mesmo ponto imantado: o status moral da vida humana, quando a autonomia do indivíduo reclama precedência sobre a permanência biológica. Os argumentos favoráveis à eutanásia invocam autodeterminação, dignidade, cessação do sofrimento. Porém, a história de Kevorkian fornece um contrapeso dramático. Nenhum dos pacientes recebia a avaliação psiquiátrica consistente. Muitos eram depressivos, alguns sequer tinham diagnóstico terminal definitivo. A linha entre compaixão e descuido parece-nos tênue quando a morte surge disfarçada de terapia. Da perspectiva religiosa, especialmente no cristianismo histórico, a inviolabilidade da vida é axioma. A encíclica Evangelium Vitae, 1995, de João Paulo II, condena a cultura de morte, que relativiza o valor do ser humano e associa, num mesmo fenômeno, aborto, eutanásia e destruição embrionária. O rabino David Bleich, autor de Judaism and Healing, ecoa posição semelhante no judaísmo ortodoxo. O direito de acabar com a vida não pertence à criatura, mas ao Criador, e o sofrimento pode possuir sentido que transcende a lógica imediata. Entre protestantes, o teólogo Paul Ramsey, em The Patient as Person, já alertava nos anos 1970. Aliviar dor é mandamento, mas eliminar o paciente para eliminar a dor inverte a caridade em negação de esperança. As tradições religiosas concordam em que a compaixão deve inspirar cuidado, não extinção. Na filosofia, opositores de Kevorkian encontraram voz em figuras como Hans Jonas, cujo imperativo de responsabilidade exige que o ser seja preferível ao nada. Em Leon Kass, que descreveu a eutanásia como convite ao pessimismo biográfico, por encerrar narrativas humanas antes que seu sentido se revele. E em John Finnis, para quem direitos individuais cessam onde ameaçam a base objetiva da dignidade comum. Kant, muito antes, já advertira que a pessoa jamais deve ser tratada meramente como meio. O suicídio assistido converte o próprio eu em instrumento para fugir da condição finita. Também aqui se vê analogia com o aborto. Se a eliminação de uma potencial biografia é consentida sob argumento de alívio, seja o alívio da dor física, seja o alívio de circunstâncias sociais, então o princípio de inviolabilidade sai ferido e toda a proteção jurídica da vida perde contorno estável. É curioso notar que Peter Singer, defensor de eutanásia e aborto seletivo por deficiência, emprega a mesma lógica utilitarista em ambos os polos da existência. Só há valor no viver quando esse viver satisfaz preferências. Os críticos observam que abrir tal precedente concede a legisladores poderes de calibrar quem merece continuar respirando. No âmbito jurídico, o caso Kevorkian reforçou a tese de que o Estado possui interesse irresistível na preservação da vida, expressão utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Washington versus Glucksberg, 1997, ao negar que exista direito constitucional ao suicídio assistido. A Corte, embora diversa na composição, firmou consenso mínimo. Abrir exceção à regra secular contra matar pode conduzir ao declive que juristas chamam slippery slope. Para ilustrá-lo, basta olhar a Holanda. Após descriminalizar a eutanásia em 2002, viu crescer pedidos provenientes não apenas de pacientes terminais, mas de depressivos e idosos cansados de viver. Se o precedente é válido para quem sofre fisicamente, por que se negá-lo a quem sofre na alma? E se vale para adultos racionais, que impedimento sólido existiria contra a prática em neonatos com deficiência grave? Realidade que hoje se retrata nos relatórios holandeses? Analogamente, após a decisão Roe vs. Wade, 1973, o número de interrupções de gravidez nos Estados Unidos saltou de estimados 750 mil por ano na década anterior, para picos superiores a 1,4 milhão nos anos 1990. Entre juristas contrários ao aborto, como Mary Ann Glendon, Robert P. George e Hedley Arks, consolidou-se a ideia de que
Onde se relativiza o início da vida, relativiza-se também o seu fim. A psicologia acrescenta variáveis que raramente chegam às manchetes. Estudos longitudinais de Linda Ganzini sobre solicitação de morte assistida no Oregon revelam que até 25% dos pacientes que pedem a droga letal apresentam sintomas significativos de depressão maior, não percebidos pela equipe primária. Quando tratados, metade desiste de morrer. Logo, a opção pode responder menos a uma vontade livre do que a um estado emocional reversível, tal como muitas mulheres que consideram o aborto sob pressão e, quando recebem apoio social, mudam de decisão. Elizabeth Kubler-Ross, pioneira do cuidado paliativo, lembrava que as pessoas não querem matar-se, querem matar a dor. Transformar o desejo de morte em sinal verde para eliminá-la pode mascarar falência da sociedade em oferecer consolo, analgésicos eficazes, companhia, suporte espiritual. Algo semelhante se nota em estudos sobre síndrome pós-aborto. Sentimentos de culpa, ansiedade e depressão afloram quando a solução imediata revela-se incapaz de remover a raiz do sofrimento. Se a medicina abraça a morte como tratamento, arrisca-se a recusar os pacientes que mais precisam dela. Aqueles cuja dor é multidimensional e carece de cuidados integrais, não de desligamento. Ao lado desses argumentos, todavia, residem narrativas pungentes de quem acompanhou entes queridos no labirinto da agonia terminal. Famílias que descrevem gemidos ininterruptos, ossos que perfuram a pele, respirações que soam como rangidos metálicos de violência. Para muitos, a possibilidade de compaixão letal parece, à distância, um gesto de amor. A força desse testemunho explica por que o júri popular absorveu Kevorkian 4 vezes. O rosto emaciado do doente, projetado na tela da sala de audiência, falava mais alto que a letra fria da lei. A sociedade oscila, portanto, entre a repulsa ao ato de matar e a repulsa à dor que a medicina, por vezes, ainda não domina plenamente. O julgamento de 1999 tentou equilibrar tais tensões. A promotoria sustentou que Kevorkian ignorara protocolos mínimos, não consultara psiquiatra, não esperara laudo de segunda opinião, não garantira tempo de reflexão. Mais que tudo, filmara-se aplicando a injeção, transformando o leito de morte em espetáculo, nas palavras da juíza Jessica Cooper. A defesa alegou consentimento pleno do paciente e inexistência de lei proibitiva específica. O júri concluiu que, mesmo faltando estatuto sobre suicídio assistido, havia lei sobre homicídio simples, e quem introduz veneno em corpo alheio incorre nessa figura. A pena foi tida como exemplar, mas moderada. O tribunal desejava punir o ato sem santificar o réu como mártir. Após a sentença, protestos emergiram em frente ao presídio, cartazes erguidos tanto por defensores quanto por opositores da medicina da morte. O país reconheceu então que a discussão escapava à jurisprudência de um único Estado. Penetrava no tecido moral que sujeita a liberdade à solidariedade. 25 anos se passaram, e a sombra de Kevorkian ainda recorta o horizonte bioético. 4 estados americanos legalizaram o suicídio assistido. Outros tantos rejeitaram projetos semelhantes. Em fóruns legislativos, cita-se quase sempre o exemplo do Dr. Morte, ora como alerta contra a anarquia terapêutica, ora como precursor corajoso. O fato de ele ter enfrentado a justiça e perdido fornece aos críticos argumento robusto. Onde a lei retrocede, indivíduos carismáticos ocuparão o vácuo e decidirão, segundo critérios privados, quem merece continuar vivo. A analogia com a indústria do aborto não passa despercebida. Clínicas que operam sob lógica comercial, campanhas publicitárias que suavizam a gravidade da decisão, histórias de mulheres que se arrependem tarde demais. A lição cabal é que legalizar comportamentos extremos não necessariamente os torna mais humanos. Pode apenas legitimá-los, tornando-os corriqueiros. Diante desse enredo, resta-nos interpelar as 4 vigas mestras do saber. A religião pergunta: vida é dom irrevogável ou contrato cancelável? A filosofia indaga:
Autonomia pode justificar a aniquilação de si mesmo? O direito investiga. Até onde o Estado deve permitir que cidadãos infrinjam a própria existência o selo da inutilidade? A psicologia sussurra. A vontade de morrer exprime liberdade autêntica ou eco de um desespero que poderíamos, com escuta e cuidado, transformar em novo apego ao viver? Nas respostas, entrelaçam-se argumentos que, por afinidade conceitual, reforçam a defesa da vida nascente e da vida declinante. Se aceitamos que o valor de uma pessoa oscila conforme grau de sofrimento ou viabilidade, que entraves nos impedirá de aplicar o mesmo raciocínio aos primeiros meses intrauterinos? Não cabe a este narrador concluir por você. Contente-se em lembrar a imagem de Kevorkian erguendo a seringa num estúdio de televisão e, em paralelo, a de um coração em ultrassom pulsando sob o diafragma materno. Ambos vulneráveis, ambos distantes de qualquer tribunal no instante decisório. Quando a sociedade pondera eliminar a dor pelo atalho da morte, talvez deva perguntar-se se não está também eliminando a própria oportunidade de revelar, a quem sofre, que sua vida continua significativa, ainda que torturada, ainda que incipiente. Permanece sobre a mesa, portanto, a interrogação que nenhum júri resolveu. A compaixão que encurta uma existência é a mesma virtude que estende a mão para sustentá-la? Que cada espectador acompanhe o fio desses raciocínios, pense nos rostos que ama, escute o sussurro de suas convicções e responda, não ao Dr. Morte, não ao promotor, mas a si mesmo, se a saída gentil para o sofrimento deve passar pelo silenciar de quem sofre ou pelo redobrar de nossos esforços em cercá-lo de cuidado. A sentença, afinal, cabe ao tribunal íntimo de cada consciência. Recomendamos o livro The Case Against Assisted Suicide, For the Right to End of Life Care. Editores: Kathleen M. Foley, neurologista e pioneira em cuidados paliativos, e Herbert Hending, psiquiatra e pesquisador em prevenção do suicídio. Editora: Johns Hopkins University Press, 2002. O livro é crítico à legalização da eutanásia e do suicídio assistido, mas com análise acadêmica ampla e documentação de dados empíricos. Ideal para quem busca um exame aprofundado sem discursos panfletários. Organizado em 18 capítulos, o livro reúne médicos, juristas, filósofos e especialistas em saúde pública para investigar, sob vários ângulos, o impacto da eutanásia assistida. A primeira parte expõe casos clínicos reais, pacientes terminais com dor severa, depressão ou sensação de fardo para a família, mostrando como intervenções paliativas bem conduzidas podem transformar a percepção de vida indigna em desejo de continuidade. Com base nesses relatos, Foley argumenta que o pedido de morrer frequentemente nasce de sofrimento físico mal controlado ou de angústia existencial tratável, não de um juízo irrecorrível sobre a própria dignidade. Na seção jurídica, Hending e os colaboradores dissecam as legislações de Oregon, Holanda e Bélgica. Eles apontam dificuldades práticas de verificar consentimento livre, diagnosticar depressão e evitar pressões sutis, sobretudo sobre idosos frágeis ou economicamente vulneráveis. A análise histórica mostra um efeito de inclinação da norma. Critérios originalmente restritos, doença terminal, prognóstico curto, tendem a expandir-se com o tempo para abarcar transtornos psiquiátricos ou simples cansaço de viver. Os capítulos de bioética confrontam utilitarismo e deontologia. Leon Kass questiona se a medicina não traz seu telos ao substituir cura por morte. O volume encerra com propostas concretas: fortalecer equipes de dor, investir em psiquiatria no fim da vida, treinar médicos para conversas francas sobre prognóstico e esperança, mostrando que morte assistida não é a única via para restaurar a autonomia do paciente. Dessa forma, o livro oferece um contraponto robusto aos argumentos pró-eutanásia e convida o leitor a ponderar se a solução compaixão letal não mascara falhas no cuidado, na legislação e na solidariedade social.